Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, onde quer que você esteja, que o Senhor levante sobre ti a luz do seu rosto e te dê a paz, viu? Gente, como Deus tem falado conosco nesses dias, né? Eu tô tão feliz de estar aqui com vocês. Já deu like nos meus vídeos? Eu tô muito youtuber. Já deu like? Já se inscreveu no meu canal? Então dá uma pausa aí agora, faz isso, depois volta aqui e dá continuidade, que é pra você não esquecer. Peraí que também tem um negócio que o pessoal do YouTube sempre fala: ativa o sininho das notificações pra você não ficar de fora do que tá acontecendo aqui dentro do meu canal, viu? Seja muito bem-vindo. Se é a primeira vez que você está comigo aqui, ó, visitante, seja bem... Tô brincando, fica à vontade. A casa é nossa e tem sido um lugar onde a gente tem tido a oportunidade de ver Deus fluir aonde Ele mais ama fluir, que é por intermédio da sua palavra. E já há algum tempo nós temos dedicado aqui tempo para meditarmos sobre o texto do segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4, do verso 8 em diante. Esse texto narra o episódio, o contexto da mulher sunamita. Ela não tinha filhos porque o seu marido já era avançado em idade. E o profeta Eliseu, o grande profeta, ministrou sobre ela uma palavra que na hora ela não creu, né? E a gente até ministrou um pouco aqui sobre trauma, sobre dor, sobre incredulidade. Depois, se você quiser, já vou deixar a indicação desse vídeo aqui, para caso você não tenha assistido. E a gente falou sobre isso e a gente deu continuidade. No vídeo anterior a esse, também vou deixar outra indicação aqui, caso você não tenha assistido. A gente falou sobre o poder da fé, da oração, sobre a necessidade de correr de encontro com aquilo que só Deus pode fazer, que foi o que essa mulher fez. Por quê? Ela recebeu o cumprimento dessa promessa que o profeta Eliseu havia liberado sobre ela, quando ele disse: no tempo determinado tu conceberás e darás à luz a um filho. E essa palavra se cumpriu, porque quando é de Deus, a palavra se cumpre. E ela teve o filho, mas o texto diz que depois de um tempo, anos mais pra frente, tendo crescido o menino, ele saiu pro campo com o pai para trabalhar com os segadores e voltou com uma dor terrível na cabeça que levou ele a óbito. Enfim, o menino morreu. Quando deu meio-dia, sobre o joelho dela, o menino morreu. E o texto diz então que essa mulher correu de encontro à presença, à pessoa do profeta Eliseu, e encontrou ele no monte. E é daqui para frente que eu quero ministrar sobre a sua vida algo que Deus colocou no meu coração nesse tempo, no processo da busca por aquilo que a gente quer resgatar, por aquilo que a gente está lutando, né? Que é não se obrigar a apresentar resultados antes de não concluir o processo. Então eu quero ministrar sobre a sua vida isso hoje aqui, para você que serve ao Senhor, para você que ainda não serve, para você que está buscando algo, para você que perdeu algo e quer resgatar algo, enfim, para que você se desobrigue de querer apresentar para as pessoas que estão à sua volta um resultado imediato dentro do seu processo. Essa mulher aqui, depois que perdeu o filho, ela colocou ele no quarto do homem de Deus, o profeta Eliseu, desceu e disse assim ao seu marido: chama um dos moços, albarda uma jumenta. E aí, quando o moço chegou e foi preparando, né, a jumenta para ela poder sair de encontro a Eliseu, ela deixou claro que ia de encontro ao profeta que estava no caminho, né? E então isso deixou o marido surpreso e ele perguntou para ela: por que tu vais ao homem de Deus hoje? Se não é lua nova e nem sábado. Era um dia atípico dos dias que ela buscava consultá-lo e etc. E então ela respondeu algo muito surpreendente, porque na verdade o seu filho estava morto dentro do quarto e o marido acabou de perguntar o porquê, e ela vai dizer para ele, respondendo à sua pergunta: vai tudo bem. E a gente sabe que na verdade estava tudo mal. Só que isso aqui também revela um estado de equilíbrio emocional tão grande, que deu a ela liberdade de manter o controle, dizendo que estava tudo bem. Porque imagina a cena, se ela ainda está no processo da busca, que é o quê? O profeta, a cura, a ressurreição do seu filho. Ela está nessa fé de trazer de volta o menino que morreu, de resgatar aquilo que ela perdeu. Esse é o foco dela, o alvo, o objetivo dela. Aí você imagina na hora que o marido pergunta se vai tudo bem, ela diz pra ele: não, o menino morreu, era o filho único. Imagina o desespero daquele homem, imagina como seria o alvoroço dentro daquela casa. Então o que ela faz? Ela segura a informação que ela tinha só pra ela. Sabe como nós poderíamos chamar isso? Ela está gerando intimidade com a fé dela.
ela está projetando primeiro para ela mesma aquilo que ela acredita. Há uma fragilidade aqui. Nem ela ainda está tão certa da segurança daquilo que ela vai buscar. Porque se ela já estivesse com a sua fé completamente pronta sobre isso, seria até natural que ela dissesse para o marido: olha, aconteceu isso e isso, mas não mexe, não fala, que eu vou buscar resposta. Mas eu não sei se era a mesma fé dele. Eu não sei se era a mesma expectativa dele. Então você não pode gerir sobre a fé dos outros. E aqui já fica um sinal tão grande pra gente. Pra gente quem, Camila? Pra gente que tá correndo, que tá buscando, que tá procurando Deus pra ou curar, ou restaurar, ou levantar qualquer coisa que tenha passado pela nossa vida e que nós tenhamos agora a sensação de perda. Então veja, ela mesma vai gerar intimidade com a fé dela. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Deus está me impulsionando a dizer isso aqui agora. Gere primeiro intimidade com a sua fé e então você estará pronto para gerar intimidade com o seu milagre. E aí quando eu falo de gerar intimidade com o milagre, é inevitável não mencionar aqui, por exemplo, Maria, né, que segurou ali a criança, né, antes de vir à tona, antes de todo mundo saber, né, Isabel, perdão, ela gerou intimidade com o milagre dela. Então, essa mulher aqui, a mulher sunamita, vai gerar intimidade com a fé dela. E aí ela não vai dizer pro marido o que aconteceu. Ela vai dizer, ó, tá tudo bem. Sabe o que ela tá querendo dizer? Eu não vou explanar aqui aquilo que eu ainda estou buscando. Às vezes a gente quer, por estar buscando, manifestar a expectativa ou suscitar nos outros uma expectativa que só é nossa. E Camila, qual é o problema de fazer isso? Problema de fato não há, essa motivação é íntegra. O problema é, você está preparado para do outro lado não ter uma expectativa como a sua? Não ter alguém tão alegre quanto você, acreditando tanto no teu sonho, no teu milagre, no teu projeto quanto você? Camila, eu não sei, e eu também não sei, porque a gente nunca sabe se está pronto de fato para viver algo, a não ser quando a gente vive. Então, se você está no processo de busca por aquilo que você quer, ao invés de dividir a sua força, foca a sua força. Foca a sua força naquilo que só depende de você. Quando eu falo sobre expectativa, quando eu falo sobre foco, eu me sinto completamente motivada a mencionar aqui como exemplo de fé a mulher do fluxo de sangue. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Eu acho fantástico esse texto. Aquela mulher hemorrágica, lembra? Quando ficou sabendo que Jesus ia passar e que ela ia ter a oportunidade de vê-lo, de tocá-lo, ela não explana essa expectativa dela para ninguém. Afinal, ainda era um projeto de busca. Era algo que ela ainda estava desenvolvendo. Só que ela também não desanima por não ter o apoio de outras pessoas, porque essa é a parte ruim de quando você não conta tudo aquilo que teu coração deseja, quando você não traz para o próximo aquilo que você quer projetar, porque a ideia é que vai ter uma torcida, só que infelizmente às vezes a torcida é contra. Às vezes a torcida não tem a mesma fé que você. Lembra de Maria quando contou que estava grávida do Espírito Santo para José? O texto diz que ele planejava em oculto deixá-la. Então ele não creu, não teve festa, não teve celebração quando ele ouviu a notícia da boca de Maria, né? É nisso que eu falo sobre gerar intimidade com a sua fé, gerar intimidade com o seu milagre. No processo da busca, a gente quer gente para fortalecer a nossa fé. E isso é ótimo. No caso de Maria, foi por isso que o anjo sugeriu que Isabel estava vivendo o mesmo milagre que ela. Mas às vezes você vai estar num cenário como o dessa sunamita. Qual é o cenário dela? O marido dela não está inserido na mesma expectativa de fé que ela projetou no coração dela, que é qual? Buscar a ressurreição do filho por intermédio do profeta Eliseu. Se ele foi usado para realizar algo impossível antes, eu não posso descrer que ele pode fazer agora. Essa é a fé dela. Então, essa é a advertência do Espírito Santo, né, para você que está buscando algo em Deus, para você que se posicionou na tua vida de oração, para você que tem se posicionado na realização dos seus sonhos, para você que está focado numa faculdade, num projeto, num relacionamento, né? Tem gente que às vezes deu o primeiro beijo, ainda nem desenvolveu o relacionamento em si e já sai contando para todo mundo. Você nunca sabe qual é o tipo de expectativa que as pessoas
pessoas que estão fora do seu cenário vão projetar sobre a sua fé, sobre o seu desejo, sobre o seu milagre. Então é sobre isso que eu estou falando aqui. No caso dela, consciente do quão relevante era isso, porque não é um relacionamento, não é uma oportunidade de emprego, é a vida do filho dela. O que eu estou querendo dizer, gente? Quanto mais importante for para você, quanto mais vital for para você o milagre que você está buscando, o sonho que você quer realizar, preserve-o. Isso não significa sobre não confiar em ninguém. Isso significa sobre aumentar a sua expectativa a tal ponto que quando ela for compartilhada para terceiros, nada do que disserem, seja positivo ou negativo, venha ter o poder de rasurar a fé para realizar aquilo que você deseja. Entendeu? Pegou? Então foi por isso. Ela disse, tá, tudo bem. Foi uma forma dela proteger aquele ambiente para não ser rasurado, para que, por exemplo, ao invés da entrada de um profeta, o marido antecipasse a entrada de um coveiro, compreende? Então ela sai e ela corre, né? E ela vai em direção ao homem de Deus, e quando ela chega lá, ela olha para ele e ela diz, eu te pedi algum filho? Isso aqui fala sobre algo que eu não posso ocultar dentro desse contexto. Ela foi sincera, ela foi extremamente sincera quando encontrou Eliseu. No seu processo de busca em realização do seu milagre, não deixe jamais sua fé, sua gratidão, sua entrega a Deus maquiarem a sua sinceridade, porque para Deus, oração bonita e busca sincera não tem a ver com palavra bonita, tem a ver com entrega de verdade. Só para você entender o que eu estou dizendo, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João no capítulo 4, vai contar a história de uma mulher samaritana. Essa mulher, ela estava com um homem que não pertencia a ela. E o texto diz que quando Jesus se assenta à fonte de Jacó e ela chega, depois dele ministrar sobre ela, falando sobre uma fonte, sobre uma água da qual ela não dependeria mais ali ir àquele poço e tal, ela fica motivada e ela pergunta, Senhor, ela então diz, Senhor, então dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui no poço buscá-la. Ouça isso, ouça isso. Aí Jesus diz assim para ela, sabendo que ela está com um marido ou com um homem que não pertence a ela. Jesus diz assim para ela, ok, então traze-me aqui o teu marido. E a mulher responde dizendo, eu não tenho marido. Olha isso, o texto diz assim, disseste bem. É como se Jesus estivesse enfatizando, admirado com a colocação daquela mulher, mas a verdade é que ela acabou de admitir que ela é culpada. Ela acabou de admitir que ela está em pecado, porque se ela tem um homem, não é dela e por isso ela não pode trazer, por que ele diz disseste bem? Porque para Jesus, palavras bonitas não são as bonitas, são as verdadeiras. Para Jesus, palavras bonitas são as sinceras. Então não importa qual é a sua condição de vida atual, seja honesto, seja honesta. O que difere um pecador réu confesso, uma mulher como essa de um fariseu? A capacidade de dizer a verdade sobre si mesmo e não sobre os outros. É isso que difere um fariseu que está diante do Senhor e uma mulher como ela. Agora veja, aos fariseus, Jesus não dedicava nem um minuto, mas com essa mulher, mesmo estando na condição que ela estava, o texto diz que ele ficou ali, sentou com ela, conversou com ela. Por quê? Porque para o Senhor, palavras bonitas são as palavras verdadeiras. No processo de busca, não oculte ao Senhor palavras verdadeiras. Não se torne um fariseu no processo da realização do seu milagre. Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Na hora que for dobrar o joelho, à disposição, a prontidão de espírito para adorar a Deus acima das circunstâncias, adore. Ó excelso, ó magnânimo, ó Senhor, maravilha, deixa fluir. Agora, a verdade é que teu peito tá cheio de mágoa, teu coração tá sufocado, deixa as palavras bonitas pro final, depois que você aliviou o coração. Abra o coração e diga pra Deus a verdade. Ele não quer saber o quão bonito ele é na sua boca quando ele percebe que na sua consciência você acha que ele te abandonou. Quando na sua consciência você acha que ele te desamparou. Então veja, Deus não é ofendido pelos nossos sentimentos, mas pela maneira como nós reagimos diante do que nós sentimos. Diga a ele toda a verdade. Deus está falando comigo agora, que tem gente aí do outro lado que não está conseguindo sentir a presença de Deus, o poder da transformação do Senhor, ou a presença de Deus contigo nesse processo. Não é porque está faltando oração, não é porque está faltando jejum, mas no conteúdo daquilo que você decidiu entregar para Deus, enquanto você o busca, está faltando verdade. Nem sempre a verdade é bonita, mas a Bíblia diz que contra a verdade nada pode.
que isso está dizendo, gente? Nem sempre a verdade é bonita, mas para ser verdade ela é sincera. E Deus é a única pessoa a quem você de verdade não precisa medir a entrega da sua verdade. Tá magoado? Diz que tá magoado. Tá triste? Diz que tá triste. Fala para ele a verdade. Essa mulher encontra com Eliseu em cima do monte e ela diz: eu te pedi algum filho? E o Senhor oculta de Eliseu todo o poder que ele tinha de revelação do sobrenatural e do profético. E ele vai ter que ouvir ela falar da própria boca, porque o Senhor lhe ocultou tudo aquilo que poderia ter revelado para ele. Essa mulher consegue convencer Eliseu. Ele volta para a casa dela. Casa essa que ele conhecia muito bem. E o final da história é extraordinário. E é por isso que, dentro dessa série que a gente fez aqui em 2 Reis capítulo 4, eu tô tão feliz com o final dela hoje aqui. Porque o final dessa história é de sucesso. E por que é de sucesso? Porque ela buscou a pessoa certa, na hora certa e no lugar certo. Eu tenho uma filosofia comigo. Eu digo que pode estar dando tudo errado, mas se você estiver na hora certa e no lugar certo, fazendo a coisa certa, até o que era para dar errado vai dar certo. Esse é o poder do alinhamento, esse é o poder de saber aonde se busca e de ter uma motivação corrigida para buscar. Por isso eu quero louvar a Deus por você que está parado aqui agora com a gente. O texto diz que Eliseu volta para casa e ainda que ali na hora, sem saber muito o que fazer, ele anda de um lado para o outro dentro do quarto dele, onde havia sido posto o menino. E então ele deita sobre o menino. Fôlego de vida invade aquele menino. O menino levanta, espirra, e eu acho linda a parte final do texto que diz assim: e tomando pela mão, Eliseu devolveu o menino à sua mãe. Tirou ele da morte pela mão e deu ele com vida à mão de sua mãe. Agora, lembre-se, quando o menino morreu, o que foi que aconteceu? Ela pegou o menino e levou o menino para o quarto do homem de Deus, porque ela ia buscar o homem de Deus, que para nós hoje aqui dentro desse contexto é o símbolo de buscar a Deus. É o caminho de quem busca a Deus, o sobrenatural, de quem busca o seu milagre. Então preste atenção. Preste muita atenção nisso. Camila, por que buscar? E por que buscar Deus em oração? Preste muita atenção nisso. Se essa mulher tivesse ido buscar o marido, tivesse ido buscar o moço para chamar, abre aspas, a ambulância da época, o médico da época, se essa mulher vai para a rua, bota a boca no trombone e diz: socorro, meu filho morreu, quais seriam as primeiras pessoas a terem acesso à dor dela? Quais seriam as primeiras pessoas a terem acesso ao ambiente que ela queria viver milagre? Gente que teria sido tomado pelo sofrimento que ela estava vivendo. Gente sem direção. Gente que não estaria dentro da mesma expectativa daquilo que ela ainda almejava para o seu filho, que era o quê? A cova? Não, a ressurreição. O que eu estou querendo dizer para você que está me ouvindo aqui agora? O resultado final do seu processo depende de quem você coloca no seu início, no início do seu processo. Compreende? Eu ouvi algo de um pastor e nunca mais esqueci. Eu estava numa conferência e esse pastor, que me fugiu o nome agora, ele disse assim: Deus só será o ômega na sua vida quando você tiver dado a ele a oportunidade de ser o alfa. O nosso Deus é o Deus, ele é o alfa e o ômega, né? Isso significa o primeiro e o último, o que começa e o que termina. Essa palavra me tocou profundamente, porque eu entendi que o que ele estava dizendo é: coloque Deus no início e certamente ele estará no final. Qual é a lição que essa mulher deixa pra gente sobre buscar a Deus em primeiro lugar e acima de todas as coisas? Antes de qualquer coisa, a garantia de que haverá um bom final. Se você colocar Deus no início, certamente ele estará no final, independente do resultado. Eliseu ressuscitou aquela criança e devolveu a mão daquela mãe que havia colocado ele no quarto. Então, assim, sendo muito franca aqui agora, antes de dizer para todo mundo o que esse laudo médico aí que você pegou essa semana deu, entra no quarto e apresenta esse laudo primeiro para Deus. Antes de dizer para todo mundo qual foi o remédio que o psiquiatra te passou, entra no quarto
e fala para Deus qual foi o laudo que o psiquiatra te deu. Antes de sair espalhando para todo mundo qual foi o problema identificado na sua gestação, entra no quarto e conta primeiro para Deus qual foi o diagnóstico. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Deus está dizendo, me coloca no início do processo e você vai me ver no final dele. Essa mulher não gritou para marido, não contou para ninguém da rua, não chamou nem a melhor amiga ou os melhores amigos, nem para a família, porque ela verdadeiramente entendeu uma coisa que parece que tem dia que a gente ainda luta para entender. O que, Camila? Primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Não tenha ninguém acima de Deus na prioridade dos seus relacionamentos. Ela colocou o menino no quarto, o profeta entrou, pegou o menino pela mão e devolveu o menino na mão dela. Deus está dizendo, quando o que eu receber de você não vier de terceiros, mas vier da sua mão, a primeira pessoa que eu vou restituir é a sua pessoa, é você. Pegou e deu para ela. Quando o pai soube, só soube do testemunho. Eu quero terminar essa série de 3, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Vou deixar aqui a indicação dos vídeos, o antes e o depois, que faz parte do mesmo texto que a gente tem aplicado ao longo desses dias para você buscar, ver, rever. Mas eu quero fechar hoje aqui, né? Dizendo para você algo que você não pode esquecer. Leva isso para sua vida. Se você não conseguiu gravar tudo que eu falei, grava isso aqui que é muito importante. Deixa para quem não pode resolver o problema que você está vivendo hoje. Deixa para quem não pode participar, para quem não tem a solução daquilo que você está buscando hoje, deixa para essas pessoas a oportunidade de ouvir o testemunho, ok? Não compartilha com elas aquilo que elas não têm poder para resolver. Não compartilha com elas aquilo que pode prejudicar a realização do seu processo de busca. Deixa para contar o testemunho. Deus está dizendo agora para quem está me ouvindo, se não pode te ajudar, não significa que vai sair da sua vida, só significa que faz parte do testemunho e não do processo da busca. A busca é sua, mas a alegria vai ser de toda a casa. Eu profetizo sobre a tua vida sonhos, projetos, realizações bem-sucedidos, como de José, que sonhou por ele, né? Deus deu um sonho. O caminho foi dele, mas a realização foi de todos em período de fome. Eu profetizo sobre a tua vida o que aconteceu na vida da mulher sunamita, que você seja bem-sucedido na sua busca, corrigindo o caminho, corrigindo a motivação, colocando Deus no início para contar um testemunho e dizer, aquele que estava comigo no início também trouxe um desfecho no final, fez coisas sobrenaturais. Eu profetizo isso sobre a tua vida, eu declaro isso sobre o teu ano. Recebe essa palavra de fé, de milagre e de ousadia. E eu te espero aqui no meu canal, viu? Ó, um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Não vai ter morte. Vai ter realização de projeto. Vai ter ressurreição. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um beijo. Até mais.